Olá pessoal do Dedicação Delta, viemos aqui para mais uma dica, mais uma conversa para a gente falar sobre como estudar para esse concurso para delegado de polícia e também vai servir para concursos de outros níveis aí, mas que tem uma certa complexidade e ao mesmo tempo ter um pouco de vida social. Eu vou dar o meu exemplo, como eu fiz, e eu acredito que seja bem interessante para que vocês possam aí observar e entender que esse processo para se passar no concurso público, ele exige a dedicação muito forte, exige um comprometimento, uma constância, mas também exige que vocês possam ter um espaço para que possam vivenciar a vida também. E para adiantar a vocês, para ser aprovado para um concurso de alto padrão, que é um concurso de delegado de polícia, exemplo, a gente precisa ter um foco muito forte e a mesma disciplina que se tem para o estudo, pode também ter uma disciplina para essa vida social. E por que digo isso? Porque o estudo ele é um estudo muito solitário. Há uma necessidade de uma dedicação muito forte e muito eficaz para que você possa começar a ter os seus êxitos. Porém, se você não fizer uma higienização mental com alguns prazeres que você poderia se dar, isso aí realmente poderia estar, às vezes, até atrapalhando os seus próprios estudos. Isso por quê? Porque cada um tem os seus hobbies, as suas vontades, e diante disso é muito importante que você possa, ainda que minimamente, trabalhar dentro desses hobbies. Eu trabalhei com sistemas de recompensas, mas também tinha sanções. E como é que funcionava isso? Eu tinha metas diárias para cumprir. Então eu tinha que trabalhar, que era natural, e eu também tinha que estudar para o concurso. Tinha outros estudos também envolvidos, mas focando aqui dentro do trabalho e estudo, eu tinha que dividir o meu tempo. Quando dividir o tempo, eu tinha que também pensar que a minha vida social mínima, bem pequena, precisaria ser exercitada para que eu possa buscar a minha higienização mental e poder criar casco, criar interesse e mais vontade ainda de prosseguir nos estudos. E foi isso que aconteceu. Eu dou um exemplo simples. Se um dia eu colocasse 4 horas de meta de estudo, porque eram 4 horas que eu tinha disponível, eu me valia de um sistema de recompensa, seja diária, às vezes era até diária, às vezes podia ser, por exemplo, meio episódio de Netflix. E sem brincadeira, podia colocar 20 minutos de Netflix. Se aquilo fosse para mim uma forma de higienização mental, no final do dia eu ia lá e cumpria aquela meta que eu me dispus e poderia ter aquele benefício, aquela recompensa positiva ali. Também poderia ser utilizado, como já fiz algumas vezes, e várias vezes, isso era quase semanal, saídas. Eu quero visitar um lugar, eu quero ir num tipo de restaurante X, Y, Z. Isso para quê? Para que aquilo ficasse dentro do meu espectro de possibilidades de ter essa baixa de energia. Porque o estudo, como vocês devem estar passando por isso e vão passar por isso, ele precisa ser constante e disciplinado. Mas ele precisa ter as pequenas válvulas de escape. Então, se você estuda 4 horas, 5 horas, 6 horas determinadas, você sim poderá ter um sistema de recompensa. Fez isso um dia, você vai prosseguir nessa frequência forte, você vai lá e se dá um presente. E se dá um presente é igual eu falei, é uma saída, é uma comida, diferente, é uma coisa que você gostaria de fazer, e inclusive uma viagem. Eu estou para dizer a vocês que eu fiz uma viagem de alguns dias para fora do meu estado no meio de um concurso, entre uma fase e outra de 2 concursos, na verdade. E nesses 2 concursos eu acabei sendo aprovado. E como é que eu fiz isso? Foi, poxa, eu estava num limite muito alto de pressão, de estresse. Eu falei, olha, eu não vou deixar de me divertir, eu não vou deixar de ir até onde que era um programa familiar, mas lá eu vou ter os meus mecanismos também dos pequenos estudos. Agora, uma bobagem de se fazer, isso na minha opinião, é você não fazer uma coisa completa quando se estiver disposto a fazer. Um exemplo típico, eu acordava muito cedo, fazia algumas leituras que eu gostaria de fazer, demorava ali 1h30, 2 horas talvez, até um pouquinho mais, poderia chegar a 3 horas. Depois daquilo ali eu me entregava naquele meu passeio. Então vivam intensamente aquilo que precisa ser vivido. Como eu sempre disse em outros vídeos também, já comentamos, você tem que pensar que o estudo tem que ser um alimento diário.
Então, o estudo tem que ser sua meta. Poxa vida, eu tenho que fazer meus estudos hoje, tem que ser de uma maneira muito eficaz. Eu estou falando de horas aqui, gente, mas eu estou falando de horas líquidas. Não é a hora que você começa a estudar, levanta, pega água. Começa a estudar, começa a olhar o celular. Não, estudo é um estudo focado. Você pega o seu material, você olha o seu material, você começa a fazer os seus exercícios, você começa a pegar sua doutrina, lei, jurisprudência, estudou, fez o seu pacote, já se determinou a fazer aquilo durante aquele dia, durante aquela semana. Isso sim é um estudo concentrado. Fez o seu estudo concentrado, pegou as suas horas de estudo que você determinava, não deixem de fazer os suas recompensas. Já les adianto que para concurseiros as recompensas serão sempre pequenas. Nós estamos falando uma proporção talvez de 5% daquilo que é do seu pacote de coisas, vamos dizer assim, vai entrar 95% de propósito e 5% de prazer. Mas a vida é assim. Se você passa um ano inteiro trabalhando para que você tenha um mês de férias, percebam que isso representa às vezes até menos do que 10% do seu ano inteiro. Então, observem bem que esse sistema de recompensas faz parte da nossa vida. A gente tem muito mais propósito e muito mais trabalho do que o prazer. Isso não vai ser diferente no seu concurso. Então, que aqui fica uma dica. Para estudar para um concurso público, trabalhe com sistema de recompensas. Faça algumas coisas que você gosta. Gosto de jogar um videogame. Vai dar para ficar uma hora jogando videogame? Não, não vai dar para jogar uma hora de videogame todos os dias. Mas vai dar para poder me dar um presentinho de 20 minutos, porque eu cumpri uma meta de estudo muito forte. Isso vai ser possível de ser feito. Então, trabalhe com esse sistema, mas também vou falar o contrário, tenha sanção. Se, por exemplo, por uma situação que eu fui culpado, eu me determinei a estudar 4 horas e acabei me esquecendo no celular, dando um vacilo porque eu acabei ultrapassando o meu benefício, a minha recompensa mais do que eu deveria, eu colocava aquela horinha para o dia seguinte. Se era para estudar 4 horas de uma maneira concentrada, e se eu estudei 3 horas por uma culpa minha, no outro dia vão ser 5 horas, se era o outro dia programado para isso. Então pensem, eu trabalho com um sistema de recompensas, vão ser benefícios quando são benefícios, vão ser sanções quando tem sanções. Isso deu certo? Deu muito certo. Por isso, talvez eu esteja aprovado hoje nos concursos que eu passei. Então, isso aí serve de quê? Serve de alento. Dá para viver uma vida de estudos, dá para viver uma vida social, desde que seja com muita dedicação, com muito compromisso e com muito processo de escolha. É uma escolha de vida para aquele momento, porque depois, talvez esses prazeres, eles terão uma largueza maior dentro dos seus propósitos. Bacana? Tomara que vocês sigam essas dicas e que a gente segue por aqui com muito foco, com muita fé e com muita dedicação. Um abraço a todos, até mais!